Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, boa noite. Vou colocar o cronômetro aqui, porque senão daqui a umas 2 horas vocês vão estar: Jesus, volta, volta, que a gente não aguenta mais esse irmão falar. Eu quero ser bem objetivo. Eu sou o irmão Paulo, prefiro ser chamado assim como irmão. Sou pastor, professor, mas na verdade o que conta mesmo, e que eu gostaria que você guardasse, é que eu sou mais um, apenas mais um, que não merecia, mas foi alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então isso é o que eu sou e o que eu vou continuar sendo por toda a eternidade. Eu represento a missão Portas Abertas, nesse tempo que a gente chama de vida. Mas antes de dar prosseguimento, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é: nós somos gratos ao Senhor porque Ele é Deus, nós temos um Deus, nós temos um Criador, as nossas almas não estão vagando aí pelo universo, nós temos um Deus, nós temos uma origem. Nós somos gratos a Deus porque Ele é presente em nossas vidas, Ele é Pai, Pai eterno, glória a Deus, amém. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas a minha pergunta é: tem alguma coisa pela qual o Senhor te agradece? Um de cada vez, senão não vou. Existe alguma coisa pela qual o Senhor expressa gratidão a você? Dum, 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 dum. A resposta é sim, não é uma opinião. Está aqui esse agradecimento, está na Bíblia. Mas pelo que é que será que o Senhor é grato a ti? Pelo que será que o Senhor te agradece? A segunda pergunta é: daqui para frente, qual é o dia mais feliz da sua vida? Qual será o dia mais importante da sua vida? Qual será o melhor dia da sua vida daqui para frente? Pensa com calma, guarda isso no teu coração. Quem já ouviu falar do contrabandista de Deus aqui? Pode levantar a mão que é de Deus, o contrabandista de Deus. Bom, contrabandista de Deus foi o nome pelo qual o irmão André, fundador da Portas Abertas, ficou conhecido. E por que isso tudo aconteceu? Vou tentar, em uma maneira bem didática, eu sou professor, explicar esse livro aqui rapidamente. Ele se divide em 3 partes. A primeira parte: o André é a criança, vai crescendo, e pensa num camarada que até pedra na casa dos crentes tracava, né? Então era um espoleta, e aí ele vai crescendo, tem a sua juventude, e essa primeira parte vai até a sua conversão, quando ele entende o chamado de Jesus para segui-lo e se rende ao Senhor. Eu gosto muito dessa primeira parte, porque eu gosto de testemunhos de conversão. E aqui também mostra que ele era mais um, que não merecia, mas foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor na sua vida. Então gosto disso. Gosto da segunda parte, porque na segunda parte começa uma preparação. O Senhor começa a mostrar para ele o que estava acontecendo com a igreja na época dele. E era a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, era a mesma coisa que há séculos vem acontecendo: a perseguição à igreja. Enquanto André estava lá, tranquilo, levando a vida dele, a maior parte da igreja estava sendo perseguida. E é exatamente o que o Senhor está te mostrando hoje. Continua a história. Desde a perseguição, a igreja começou lá em Jerusalém, até hoje, nos dias de hoje, nesse exato momento, nessa exata hora, nesse exato minuto. E talvez a gente se pergunte: mas o que é que eu tenho a ver com isso? E eu gosto dessa segunda parte, porque o Senhor vai mostrando e vai falando para o André aquilo que ele falou para Isaías: quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Veja bem, o Senhor não perguntou quem irá por eles, o Senhor perguntou quem irá por nós, não é quem irá por eles. E aqui essa segunda parte fica muito interessante saber que
O André não tinha recurso financeiro, ele é funcionário de uma fábrica de sapato. O André não tinha nem o 2º grau completo. O André não tinha escolaridade, o André não tinha talento, o André não tinha nada. O André não sabia falar outra língua além da dele, o André não... E aí o André descobre que o que Deus está procurando não é pessoas talentosas, não é pessoas com recurso, não é pessoas com escolaridade. O que Deus está procurando é algo que todos nós temos. Isso nos nivela, independente da nossa origem, da nossa renda, independente do nosso conhecimento. Diante de Deus, fica todo mundo igual. Vamos ver se todo mundo tem aqui o que Deus está procurando. Todo mundo tem coração aqui? Se não tiver, é só levantar a mão. Não, eu não tenho. Porque é isso que Deus está procurando, coração voluntário. Quantas vezes você ouviu falar que Deus sonda os corações? Deus não sondou o seu diploma, Deus não sonda a sua renda, Deus sonda o seu coração. E eu gosto muito da segunda parte desse livro, porque fica óbvio isso. E ele próprio fala isso. Se Deus estivesse procurando uma pessoa talentosa, não teria me achado. Se Deus estivesse procurando uma pessoa preparada, não teria me achado. Deus estava procurando em mim aquilo que Ele já tinha me dado, um coração voluntário, um coração agradecido. Gosto muito dessa segunda parte. E a terceira parte, ele vai encontrar a igreja perseguida, e aí ele vai aprender que ser cristão não é ser só aquilo que acontece ali, na igreja dele, no quarteirão dele, na cidade, no país dele. Ser cristão é muito maior. Ser parte do corpo é algo muito maior. Essa minha camisa, 1 Coríntios 12, no verso 26, diz que quando um membro sofre, todos os demais membros sofrem com ele. E quando um membro se alegra ou é honrado, todos os demais membros são honrados com ele. E o verso 27 que está aqui diz: vocês são o corpo. E aí eu estava pensando, igual o André discorre aqui. Você já pensou você ter uma dor de cabeça e a perna não querer ir pegar o remédio? Você já pensou você está com machucado, a mão não querer pegar? Eu não, quem está com machucado é a barriga. Você já imaginou se o corpo, cada um começar a achar que o todo, ele não tem nada a ver com o todo? Você já imaginou como o corpo vai adoecer? E aí, o Senhor mostra isso para o André, e o André ganha um fusquinha, e o André começa a encomendar Bíblias, porque ele viu que na Tchecoslováquia, na Polônia, na época, os crentes estavam sendo perseguidos só por ser crente. Eu vou tentar resumir. Ele entendeu que quando as pessoas vinham num culto como esse, tinham que vir secretamente, porque tinha pessoa do lado de fora anotando quem é que estava vindo, e quem viesse perdia o emprego no dia seguinte. Então deixa eu te perguntar uma coisa: se vir no culto hoje vai custar o teu emprego amanhã, será que você estaria aqui? Será que você seguiria Jesus? Se vir no culto hoje quer dizer que amanhã nem um açougueiro, nem um supermercado, ninguém vai mais te vender nada, porque você é crente, será que você estaria aqui? Se vir no culto hoje quer dizer que as suas crianças iam tomar pedrada amanhã na escola, iam ser hostilizadas, você estaria hoje aqui? Se vir no culto hoje significa que você não vai poder fazer uma faculdade, você estaria no culto hoje aqui? Quem é o Jesus que nós seguimos? Quem é o Jesus que esses irmãos estavam seguindo? Quanto custa seguir Jesus Cristo? O que é ser membro do corpo? Começam essas perguntas, e o André viu que nesses países os irmãos não tinham nem Bíblia na língua deles, e o governo já tinha proibido a impressão. Meu irmão, minha irmã, fala a verdade. Quantas vezes você não procurou aqui na Bíblia uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, um conforto, uma direção, um ensinamento? Agora imagina que nem o seu pastor tivesse uma Bíblia. Foi isso que o André descobriu, e foi isso que ele entendeu da parte de Deus que precisava fazer.
eu preciso marcar presença na vida dos meus irmãos. Meus irmãos estão pensando que foram esquecidos, que foram abandonados, que estão sozinhos. Tanto é que quando ele chega na Tchecoslováquia, o pastor fala para ele: irmão André, ninguém entra, ninguém sai, porque o comunismo fechou nós aqui, fechou tudo. E a gente pensou que a gente tinha sido esquecido, a gente pensou que essa família da fé não existe. Todo mundo fala que bonito, mas ninguém nunca vem visitar-nos. E de repente, o Senhor te coloca aqui na nossa frente. Irmão André, você nem precisa falar nada, já está falado. Nós não fomos esquecidos, não fomos abandonados. A família da fé é real e o Senhor já está se movendo em nosso favor. E assim começa a missão Portas Abertas. E quando o André volta, ele vem fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, e estamos fazendo há 70 anos, vendo a realidade lá e trazendo para as igrejas livres e conectando as partes do corpo. E aí a igreja pergunta: André, como é que estão nossos irmãos? Ele fala: estão lutando, passando as lutas deles, assim como nós as nossas. Porém, eles pensavam que estavam sendo esquecidos, estavam sendo abandonados. Então está fazendo uma enorme diferença. Que mais, André? Eles não têm Bíblias, então eu estou colocando Bíblias no fusquinho e estou indo para a fronteira. Hoje, na linguagem do pessoal, é partiu entregar a Bíblia, né? Fui entregar a Bíblia. E aí as igrejas começaram a querer participar nisso. André, a gente quer mandar uma Bíblia para eles também. Só que ainda tinha que encomendar, porque não tinha na língua deles. É assim que nasce o contrabandista de Deus, que ele vai para as fronteiras, está proibido entrar com Bíblias, mas nós entendemos o que ele escreve aqui nesse livro: não há portas fechadas, a obra é do Senhor, o povo é do Senhor, o Senhor tem almas para salvar ali, o Senhor tem uma igreja para alimentar ali, as portas vão se abrir. Então ele vai, e antes de chegar na fronteira ele para e faz uma oração, que é conhecido como a oração do contrabandista de Deus. Ele fala: Senhor Jesus, quando o Senhor estiveste na terra, o Senhor deste vista aos cegos. Hoje eu te peço o contrário, Senhor. Esses guardas não podem ver as Bíblias que estão aqui no fusquinha. Tira a visão deles. E durante décadas, todas as Bíblias foram entregues. Nenhum exemplar sequer se perdeu, irmão. E o André fala: a obra é do Senhor. Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele abre a porta. A gente só precisa ir, porque é para isso que Ele nos chamou. Então, não tenha medo. E aí a gente entra no sem medo pela fé. Por isso que a gente trouxe esses livros, para que vocês conheçam essas histórias, para que vocês sejam edificados nisso. Porque às vezes dá medo de fazer o que o Senhor está falando para a gente fazer. Pergunta para Moisés, volta lá falar com o faraó. Pergunta para Elias, pergunta para os grandes heróis da fé. Eu creio que você hoje, pastor, eu devo confessar, eu já fui um crente, irmão, daqueles medrosos de verdade. Pega o panfletinho evangelístico. Sabe quando Deus não quer salvar ninguém? Tu está lá com o panfletinho evangelístico, aí: ah não, Deus não me tocou no meu coração de dar para esse. Ah não, para esse também não. Ah, esse também não, Deus não, não. Tu volta com todos os panfletinhos, não deu um panfletinho para ninguém. Entende? É uma coisa tão simples, mas às vezes a gente tem até medo. E quanto maior vai sendo a hostilidade do mundo, quanto mais o mundo vai sendo contra os crentes, mais medo tu tem de entregar um panfletinho. No Brasil, que não vai acontecer nada com a gente, imagina nos outros lugares. Forçados a fugir, eu vou colocar no contexto de vocês: Cacoal, Rondônia, Brasil. Então estou no lugar certo. Ainda bem, peguei o ônibus certo. Então vamos lá. Mas antes de tudo, o irmão, tu está aqui no culto, não está? Qual era a pergunta mesmo? Tinha uma pergunta? Tinha duas, irmão. Vamos ver se a irmã está aqui no culto. Qual era a pergunta mesmo? Ih, pastor, o pessoal faltou no culto. A primeira pergunta era: existe alguma coisa pela qual Deus te agradece, o Senhor te agradece? E a segunda pergunta, grava que eu vou de novo, hein? A segunda pergunta é: qual o dia mais importante, o melhor dia da sua vida daqui para frente? Ok? Agora eu quero que você imagine isso que está escrito
na tela. Imagina que começaram ataques, e aí radicais islâmicos começaram a atacar as igrejas em Porto Velho. E aí eles desenvolveram uma técnica que é assim: você vai até a casa de um crente, você que é da cidade e não é crente, você risca, põe um risco na parede. Às vezes a pessoa nem notou que tinha um risco na parede dela, ou não deu importância, mas aquele risco queria dizer que é a casa de crente. Aí eles começaram a invadir Porto Velho, assim como já tinham feito em Cuiabá, para você entender que uma hora você não vai ter como fugir. Eles estão matando o crente, estão demolindo as igrejas, estão demolindo as casas de crente. E para falar a verdade, eles tomaram Ji-Paraná e uma cidade que parece Pimenta do Reino, Pimenta... Isso. Eles estão perto. E há a possibilidade deles virem atacar vocês aqui. Já passaram por Presidente Médici. Só que você só tem a casa que você tem. É aqui que você ganha a sua vida, é aqui que você tem a sua família. Você não tem, não é assim, vou mudar. Quantas pessoas tem Cacoal? 150 mil, 140 mil? Você imagina 140 mil pessoas querendo mudar ao mesmo tempo. E aí vocês tinham uma esperança, talvez o exército venha e acabe com isso. Mas aí, hoje, dia 23 de outubro, começa a tocar seu telefone, de todo mundo. Foge. Eles chegaram em Cacoal, foge. Vai embora, sai daí onde tu está e vai para o meio do mato, se esconde. Não, eu vou para minha casa. Já era a tua casa, já estava com um risquinho que a gente nem viu. Já estão matando todo mundo aqui, foge da onde tu está, procura o meio do mato. Quando eu penso nisso, eu penso em quem ficou na minha casa enquanto eu estou aqui. Eu penso no meu porta-retrato, no meu violão, nas memórias que eu tenho naquela casa, a felicidade que eu tive ali. E eu vou ter que sair correndo agora com vocês para o meio do nada. E para o meio do nada, eu não sei quantos dias eu vou ficar no meio do nada. É isso que está acontecendo com os nossos irmãos. Simplesmente isso. Pode passar, irmã, por favor. Em um ano, 183 mil. É Cacoal inteiro, irmão. Em um ano. É Cacoal inteiro, irmão. Você já imaginou essa cidade inteira ter que fugir? Para onde? Vai fugir para onde? Se está tudo cercado, é para o meio do mato. 183 mil cristãos deslocados entre 1 de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Esse ano, o Carlos Aidan, da Band News, ele está falando que até agosto, procura lá, Band News, perseguição na Nigéria, Band News, Nigéria, você vai ver, ele vai falando, 125 mil já fugiram esse ano. É por ano, uma cidade desse tamanho inteira fugindo. Pode passar. A maior parte, pode passar, irmão, a maior parte está na Nigéria, 100 mil, 40 mil em Mianmar. Isso é uma média por ano. Não é que aconteceu uma vez, está acontecendo desde 2001. Não ia ter mais Cacoal, nem Presidente Médici, nem Pimenta Bueno, nem Ji-Paraná, nem nada, irmão. Nem Jaru, nem nada. Uma altura dessa. Não ia ter mais crente no estado de Rondônia, é isso que eu estou querendo dizer. Porque o objetivo deles é esse: que não tenha os crentes lá onde eles estão atacando, que seja tudo muçulmano, na força. Pode passar, irmão. E quando a gente fala sobre correr por nada, a gente está falando que a gente vai começar a se encontrar e começar a fazer cabaninha, tentar fazer alguma coisa, se proteger. E aí, a criança chega para o papai e para a mamãe e fala: papai, nosso Deus é bom, nosso Deus é poderoso, não é? E o que está acontecendo com a gente? E muitas vezes o papai e a mamãe são novos convertidos, não tem profundidade, não tem tempo de caminhada com o Senhor, não sabe direito o que é ser cristão, ou não sabe que ser cristão também é passar por isso. Para alguns, não para todos. E ele não sabe o que responder para o filho nem para a filha. O jovem, como é que esse jovem vai ser cristão? Se ser cristão é perder tudo.
estão dizimando os cristãos. E o Deus tão poderoso não está fazendo nada por eles. É assim que a pessoa pensa, é humano pensar assim. Essa não é a verdade, mas é o que o humano pensa. Pode passar. Esse é o pastor Ibrahim. Adivinha de onde ele é? Da Nigéria, do nordeste da Nigéria. Qual era a mesma pergunta? Qual era a mesma pergunta, irmão? Tem que ter graça porque o assunto é pesado, mas no final você vai sair leve daqui. A pergunta é: existe alguma coisa pela qual o Senhor te agradece? E a segunda pergunta, grava. A segunda pergunta é: qual o dia mais importante da sua vida daqui para frente? O pastor Ibrahim morava em Cacoal. Estou colocando no contexto de vocês para que vocês possam entender. Morava em Cacoal. Aí ele ouviu tudo isso. Já tinha invadido Pimenta do Reino, já tinha invadido o Presidente Médici, já tinha invadido as cidades todas. E aí o que ele fez? Pegou a filha e a esposa. Diga-me uma outra cidade mais próxima daqui. Bom, ele mandou para essa outra cidade. A filha, as duas filhas e a esposa. E aí ele ficou em Cacoal. À noite eles iam para o mato e descia só de manhã, porque se atacassem, quebrassem tudo, pelo menos eles desciam vivos de manhã. Aí passou 1 mês, 2 meses e nada de ataque. O que eles pensaram? Acabou, parou, não vai ter mais ataque. Ele estava para chamar a filha e a esposa de volta, quando de repente, 4 horas da manhã, aquele som de estrondo, aquele som de tiros, ele acorda desesperado, olhando assim, é tiro, estão invadindo, estão falando no alto-falante, essa é uma guerra santa, Alá é grande, matem todos. E tiro, e ele começa a ficar desesperado, ele sobe numa mangueira, uma árvore de manga. E aí começa a coisa mais estranha que ele já viveu então, porque ele nunca tinha tido uma intimidade tão grande assim com o Senhor, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor falar com ele da forma como foi aquele dia. Quando ele subiu na mangueira, a voz fala, desce. Ele se treme de medo, porque ele nunca tinha passado essa experiência. E a voz disse de novo, desce. E ele desceu, ele fala que ele não desceu por obediência, ele desceu por susto. Ele estava extremamente assustado, ele subiu ali para se proteger, aquela voz poderosa, desce. Ele não sabia o que fazer. E ele olhando assim ó, pelo muro, e os caras vindo, atirando, queimando, derrubando tudo. E a voz fala para ele, corre. E as pernas dele tremiam, ele falava, Senhor, as minhas pernas estão tremendo, corre. Ele não conseguia mais falar. A terceira vez a voz falou, corre, e impulsionou ele. Ele sai pelo portão, começa a correr, ele via as balas, ele via a pessoa caindo, ele via aquela destruição toda. Daqui a pouco ele passou, estava chegando perto do mato, chegou dentro do mato. Ele só sabe explicar isso. A terceira vez que a voz falou, corre, ela me levou, ela me fez correr, porque minhas pernas estavam mole. Eu cheguei no mato, quando eu cheguei no mato, tinha pessoa chorando, tinha pessoa sentada, tinha pessoa deitada, tinha pessoa em pé, tinha pessoa gritando, tinha pessoa parada, e umas começavam a puxar as outras, falando, vamos entrar mais, senão eles vão vir atrás da gente. Aquele desespero, vamos se embrenhar no mato. E aí eles se embrenham no mato, e eles ficam 4 dias embrenhados no mato, com medo, mesmo quando chega o dia, quando vem a luz da manhã, eles têm medo de sair, pensando que os outros estavam só esperando eles, escondidos, esperando eles saírem. 4 dias. Eu não sei como você dorme aqui, mas na África muitos dormem nus, porque é muito calor. O cara está dormindo na casa dele, uns com poucas roupas. Então ele falou, tinha pessoa lá que estava nua, tinha pessoa que estava com pouca roupa. 4 dias no meio do mato, com medo, com fome, com sede. No 4º dia eles começam a ouvir um zunido do outro lado. Aí eles vão vendo, tentando ver de longe, parecia o exército da Nigéria. Quando chega um pouco mais próximo, eles veem que tinham pessoas com roupas normais, roupas comuns, porque aqueles que atacam não têm roupas comuns. Então eles começaram a imaginar, é o exército da Nigéria, está vindo com alguém aí, porque está vindo com roupas comuns também. Quando chegou perto, ele disse que ele ouviu a frase mais linda da vida dele. Aquelas pessoas gritaram a uma certa distância, pensando que alguém poderia estar no mato. Eles não sabiam se tinha alguém no mato. Aquelas pessoas gritaram, ei,
a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Ei, a paz do Senhor Jesus Cristo, tem alguém aí? Eles olhavam um para os outros, começaram a sentir um alívio e falavam assim: é a igreja. Graças a Deus, é a igreja. Igreja, vocês não têm noção do que é isso. O exército estava ali, a gente ia começar a sentir uma certa segurança, mas quando vocês gritaram a paz do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, era o próprio Deus chegando. Muito obrigado, igreja. Ele veio aqui em 2019, essa foto é em Londrina. Eu costumo traduzir os irmãos perseguidos que vêm para o Brasil, viajo com eles. No final, depois eu vou passar a entrevista de um dos irmãos para o pastor Arlindo, para que ele compartilhe com vocês, é 24 minutos. Eu vou passar uns vídeos curtos, para que vocês entendam melhor tudo isso. Mas ele fala: igreja, eu venho agradecer, porque quando a gente fala sobre a portas abertas, a gente fala sobre a unidade da igreja, a gente fala sobre vocês. Se um dia você orou para que o evangelho alcançasse pessoas, você orou por nós indiretamente. Se um dia você orou por aqueles que são perseguidos, você orou por nós diretamente. E se você não orou, você pode começar hoje. Por quê? Porque vocês ajudaram o exército a montar um acampamento de refugiados, no qual eu morei por 2 anos com a minha esposa. Agora a gente já está reconstruindo a nossa cidade, as escolas, as igrejas. Só que o exército está indo embora, ele não tem contingente para ficar a vida toda ali. Então, a gente não sabe se um dia vai ter um novo ataque, se não vai ter. Mas o que a gente sabe agora é que a gente não está sozinho, que a gente não foi abandonado, não fomos esquecidos. Porque a família da fé vai aparecer, a família da fé está orando. Lá falam para a gente que as nossas matérias, que nossos testemunhos, o que está acontecendo com a gente, é publicado nas revistas que vão para a Inglaterra, para a Alemanha, para o Brasil, para a Argentina, para a Espanha, para a França, para Filipinas, para o Japão. Para onde tem crente, a revista da Portas Abertas vai, cada um no seu idioma. A gente começa a acreditar porque quando ninguém veio ajudar a gente, vocês apareceram lá com aquelas pessoas. Vocês ajudaram o exército a montar. A gente começa a acreditar, então, que tem pessoas orando por nós. Mas é quando a gente tem pesadelo durante a noite que a gente começa a perceber que é verdade. Porque muitos de nós têm vários pesadelos durante a noite. Muitos de nós têm medo de dormir e ser atacado de novo. E de repente, a gente sente uma presença do nosso lado. A gente pensa, é um anjo do Senhor. Mas depois que a gente entende que tem gente no mundo inteiro orando por nós, a gente entende que se na Nigéria é 2 horas da manhã, no Brasil é 7 da noite. Aquela presença é um crente que está orando lá no Brasil, e o Senhor está pegando a oração e derramando lá, do nosso lado, naquela hora. Às vezes é um crente na Inglaterra orando em outro horário. Tem sempre um crente orando enquanto a gente dorme. Glória a Deus, igreja. Muito obrigado pelas suas orações. Então, irmãos, hoje o convite é que vocês saiam daqui com a revista da Portas Abertas. Ela é gratuita, é só pegar lá. Mas não só que você saia daqui com a revista da Portas Abertas, que você continue recebendo. Quem não pegou, a gente chama de ficha de parceiro de oração. Por favor, irmã, deixe com quem não pegou, estenda a sua mão para que a irmã possa deixar com você. É só você preencher. Você pega a sua revista e vocês vão receber na casa de vocês essa revista. Deixa eu explicar, a revista é gratuita. Repete comigo, a revista é? Por que eu estou falando isso, insistindo nisso? Porque quando ela chegar na sua casa, ela vai vir com um boleto atrás. Mas o boleto não é cobrança. A revista é gratuita. Então para que vai o boleto atrás? Para, se você puder e quiser, aí você faz uma contribuição usando aquele boleto. Se você quiser, mas não puder, não faz. Se você puder, mas não quiser, também não faz. Então quando chegar uns boletos na sua casa lá, tu vê, se é internet, tu paga, senão eles vão cortar. Se for luz, se for água, tu paga, senão eles vão cortar. Agora, se for da Portas Abertas, não é cobrança, fique em paz. Isso é importante.
porque o que a gente veio buscar aqui é a unidade da igreja, é que você conheça quem são seus irmãos, que você chore com os que choram, que você se alegre, porque você vai se alegrar bastante aqui também. E com o tempo você vai recebendo a revista, você vai vendo que uma família que você orava vai melhorando, vai mudando a situação deles. Eles vão agradecendo pelas orações. E no final tem um calendário de oração, do primeiro ao último dia do mês. É isso que a gente veio buscar. É por isso que a gente quer que você continue conectado com o corpo, orando. Você vai entender cada vez melhor isso, à medida que eu for indo para frente. Mas tinha uma pergunta mesmo. Qual era a pergunta, irmã? Se há alguma coisa que Deus, pela qual Deus te agradece, né? E qual o dia mais importante da sua vida? Vamos chegar lá. Essa é a Ana, viúva da Nigéria. Eu vou resumir. Nós temos um centro pós-trauma no cinturão da Nigéria, porque é tanta viúva atacada desde 2001, naquela proporção de mais de 100 mil pessoas por ano tendo que se deslocar. Isso eu não estou falando dos que morrem, só estou falando dos que se deslocam, mas estão vivos. Não foi o caso do marido da Ana. O caso do marido da Ana, ele foi morto por ser cristão. Então a Ana fica, como muitas viúvas, com vários filhos para criarem. E por que isso acontece? Porque aqueles que atacam, eles matam os homens primeiro, e depois eles convidam as mulheres a ter proteção neles mesmos. Eles matam os homens, e para que as mulheres não fiquem sem proteção, eles convidam as mulheres a se tornarem muçulmanas e ir embora com eles, ou se estabelecer ali mesmo, mas como muçulmanas. Então assim eles multiplicam o número de muçulmanos. A mulher garante comida e proteção para os filhos. Só que as irmãs não têm se entregado, as irmãs não têm se dado a eles no sentido de: eu não tenho como dar comida para os meus filhos, mas eu não vou abandonar Jesus. Nós vamos passar fome junto. Então a gente colocou um centro pós-trauma. Muitas irmãs que são atacadas no Nordeste, a gente leva para esse centro pós-trauma, deixa pessoas lá cuidando da casa delas, senão alguém toma. E elas passam alguns meses ali, sendo consoladas por outras, aquelas que já passaram por isso, que já estão com o coração restaurado, choram juntas, brincam juntas, as crianças também. Tem um tempo, a gente envia cartas para elas, vocês podem enviar cartas aqui. Tem uma campanha, se você vai no Google, envie um cartão, portas abertas. Envie um cartão, portas abertas. Tem ali o link, explica como é que você pode mandar uma carta para fora. Você escreve aqui, vai para São Paulo junta e manda para fora. E aí a Ana veio agradecer. Ela falou assim: olha, o centro pós-trauma lá foram vocês que colocaram. Obrigado, igreja. A Ana veio em 2018, um ano antes dele, do pastor Ibrahim. Obrigado, igreja, obrigado por suas orações. Tem nos ajudado a dormir, nos ajudado a acordar, nos ajudado a seguir em diante. Obrigado por suas contribuições, obrigado pelas cartas. Quando a gente pensa que foi esquecido, está chegando carta de vocês, está chegando o carinho de vocês, estão chegando as orações de vocês. Muito obrigado. Vocês ajudaram no aprofundamento bíblico, porque uma coisa que acontece muito nesse centro pós-trauma é o aprofundamento bíblico. E você sabe o que eu descobri? Algo que você pensa que você sabe. Eu pensava que eu sabia também. Que a Bíblia se cumpre e continua se cumprindo, e se cumprirá a palavra de Deus. Ah, eu sei disso. Será que você sabe? Porque aqui diz: nesse mundo tereis aflições, serão perseguidos por causa do meu nome. Eu não achava que isso ia se cumprir comigo. Você acha que essa palavra vai se cumprir com você? Serão perseguidos em nome de Jesus. Quantos vão dizer amém? Ninguém acha que isso vai se cumprir na nossa vida. Ninguém quer que isso se cumpra na sua vida, mas se cumpriu nas nossas vidas. Serão perseguidos por causa do meu nome. Só que isso é uma boa notícia. Vocês nos ajudaram a entender que isso era uma boa notícia, com o treinamento bíblico que vocês dão para nós. Sabe por quê? Porque se isso se cumpriu, todas as outras coisas também se cumprirão. Ei, naquele dia Ele enxugará as lágrimas de todo olho. Então, se uma coisa se cumpre, todas vão se cumprir. Sabe o que diz aqui também no Salmo 68, verso 5? Que Deus, em sua santa habitação, é o defensor da causa da viúva. E é verdade, Ele tem sido o nosso defensor.
Sabe o que continua dizendo no Salmo 68, verso 5? Que Ele é um pai para os órfãos, e é verdade, está se cumprindo. Ele tem sido um pai para os nossos filhos. Ei, Deus é bom, e a sua palavra continua se cumprindo. E uma das formas que a palavra se cumpre é através do que Deus faz através da igreja. Muito obrigado, igreja. Vocês estão nos mostrando que a palavra se cumpre. Glória a Deus por vossa vida. Mas, mais uma vez, qual era a mesma pergunta? Camarada chato, né? Não é para tu não esquecer. A resposta era sim, existe uma coisa pela qual o Senhor é grato a nós. Mas pelo quê? Irmã, pode projetar Mateus 25, verso 31. Mas eu peço que você vá verso por verso à medida que eu for pedindo os versos, tá bom? Mateus 25, verso 31. Em algumas traduções diz assim: naquele dia, quando? Naquele dia, quando o Filho do Homem vier. Algumas traduções falam naquele dia o Rei virá. Depende da tradução, você vai ter uma forma diferente. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31, vamos para o 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, ou em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes ou cabritos. Pode passar, irmão. Porá as ovelhas, a igreja, os justos, os santos, à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Pode passar, irmão. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, à igreja, aos justos: vem, vem, povo abençoado do meu Pai, vem, vem, recebam, venham para herdar o reino que está preparado para vocês desde a criação, desde a fundação do mundo. Vem, povo do meu Pai, vem, vem, recebam o reino para vocês. É vosso esse reino. Mas por que será? Pode passar, irmã. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estive necessitado de roupas, vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Eu estive preso e foi vocês que foram me ver. Pode passar, irmã. E a gente vai perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome e lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber? Pode passar, irmã. Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Quando é que te vimos necessitado de roupas e te vestimos, ou enfermo, ou preso e fomos te visitar? E agora eu gostaria que a gente lesse junto o verso 40. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então venha, vem, povo abençoado do meu Pai. Porque quando eu precisei, foi vocês que estiveram lá ajudando a minha igreja. Vem, igreja minha, porque vocês foram irmãos para os vossos irmãos. Isso é um muito obrigado, isso é um obrigado do Senhor. Tem alguma coisa pela qual o Senhor te agradece? Está aí, Mateus 25, 31 a 40. Quando eu entendi isso, pastor, desceu da sua glória, morreu pelos meus pecados, e ainda está falando: venha, bendito do meu Pai, receba um reino que é teu, porque quando eu tive fome foi tu que me deu de comer. Meu Deus, meu Deus, Ele é meu Salvador, e ainda está falando: vem, abençoado, porque quando eu tive fome, tu que me deu de comer. Para entender isso. Isso é um agradecimento do Senhor para nós, para a igreja. E eu fico pensando: quem somos nós para o Senhor nos agradecer pelo quê? Mas isso é o nível de humildade. Isso que é humildade. Morreu pelos meus pecados e ainda me agradece por uma ação que eu possa fazer. Voltemos ao slide. Falta mais uma pergunta. Aquela lá. Qual o dia? Isso. Pode passar, irmã. Pode passar.
Mianmar, isso aqui é uma igreja que não sabe onde nem quando vai ser o próximo culto. Tem que ser secreto, tem que ser no dia, na hora. Vai ter culto, daqui a pouco, em tal lugar. Que eles não podem se arriscar. E aí eu estou falando da Ásia. Pode passar. Então, África e Ásia, pode passar. Esse fevereiro eu tive com um irmão da Colômbia que passa por isso. América, África e Ásia, pode passar. Índia, Ásia, Mianmar, Ásia. Então esse ano em fevereiro o irmão da Colômbia falava sobre nas áreas montanhosas e perto do mar e perto de rio, onde as guerrilhas disputam para escoar a droga, para fazer as suas coisas. Aquelas áreas muito perigosas. Então, América, África, Ásia e para terminar, pode passar, irmão. Esse é o pastor Fred Williams. É uma entrevista que ele está dando na Rádio Transmundial, que eu vou passar para o pastor 24 minutos, para que vocês escutem a voz dele. E eu vou estar traduzindo. Então vocês vão entender o que ele está falando. O pastor Fred Williams é nascido na Inglaterra, mas viveu na Nigéria, cresceu na Nigéria, estudou na Nigéria. Hoje ele mora na Inglaterra e vai várias vezes à Nigéria para, ministerialmente, para trabalhar com a questão da perseguição. Eu vou ser bem breve. Quando ele morava na Nigéria, ele já era pastor, a igreja dele foi atacada uma vez. Aqueles sobreviveram, mas de tempo em tempo a região voltava a ser atacada. O que ele fez? Ele pegou um rifle. Ele falou que você vai ouvir isso na entrevista, ele parecia um Rambo. Colocou as balas assim e com o rifle estava esperando. Próxima vez que o pessoal vinha, eu vou meter bala neles. Pergunta para as mães aqui. Pergunta para as mães assim: se for encostar e matar o teu filho, o que tu faz? Pergunta para os pais aqui, como é que eles defenderiam a sua casa. Mas não sou crente. É crente, mano. Rapaz, não vai achando que o crente não vai te atacar, não. Vai defender sua família. E aí ele aponta a arma para os caras. Tem uma guerra, tá? Eles estão gritando Alá é grande. Do outro lado, a juventude e ele estão louvando. Mas quando ele aponta a arma, o Senhor fala com ele: ei, esses para quem você aponta a arma, eu também quero salvar. Por que você aponta a arma para aqueles que eu ainda vou salvar? E aí ele não sabia o que fazer. Na igreja, quando eu estava traduzindo o testemunho dele, em 2 igrejas, ele falou um palavrão, que ele falava: Senhor, esses são bastardos, esses são filhos da mãe, eles matam as nossas famílias, eles matam o nosso povo. Senhor, você quer salvar esse povo, Senhor? Quero. Você entendeu o desafio do nosso irmão? Ser cristão não é pegar um rifle e matar quem está te matando, é orar por aqueles que te perseguem, é amar o seu inimigo. Mas nós somos humanos, ser cristão também é humano. Só que ele começou a entender que uma das coisas, e aí eu estava conversando no carro com ele sobre isso, já fora da igreja, e eu falando para ele: essa é a oração do Senhor, né? A gente conhece como a oração Pai Nosso. Ele falou: já me falaram isso, e eu acho que você tem razão. Eu falei: é aquela parte que fala livrai-nos do mal. Ele falou: foi exatamente o que me falaram. Porque livrai-nos do mal não é livra-me do homem que vem me matar, é livra-me da raiva que eu vou ter contra ele, livra-me de eu matá-lo, livra-me disso, porque se ele mete a mão no meu filho, o Senhor vai precisar me livrar do mal, porque senão eu vou ser tão mal ou pior do que ele. E isso vem acontecendo com os nossos irmãos, de tanto serem atacados, eles começam a ter o desejo de atacar também. O assassino toma conta dele, mancha o coração, e ele se torna um assassino. Então, o Fred fala: as orações são muito importantes, que é uma caminhada de fé. Pode passar o slide. É uma caminhada de fé. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua 2ª carta, capítulo 4, Paulo fala assim: Timóteo, eu combati o bom combate,
Uma das coisas que é combater o bom combate já teve gente que eu queria esganar Timóteo, mas esse não é o reino do Senhor. Eu aprendi a orar pelos que me perseguem, eu aprendi a perdoar aqueles que me fizeram mal, eu combati o bom combate, Timóteo. Faz tu assim também. Ele está dando tipo um conselho, né, para Timóteo. E ele fala assim, ó, sabe a carreira, a caminhada de fé, desde o dia que você vem para Cristo até aquele dia, eu completei, eu guardei a fé. Não me tiraram, mas tentaram me tirar, porque ó, eu fui açoitado, eu fui preso, já passei por tantas, por causa do Evangelho. E aí eu pergunto, qual de nós estaria hoje aqui, se amanhã perdesse o emprego por estar hoje aqui? Qual de nós estaria hoje aqui? É o que Paulo quis mostrar para Timóteo. Eu caminhei essa caminhada toda e guardei a fé. Paulo estaria aqui no dia seguinte, Paulo estaria hoje aqui, Paulo estaria vindo aqui, custasse o que custasse, mas não é fácil, e a gente precisa um dos outros para ter essa caminhada de fé, e chegar lá onde Paulo falou, agora tem uma coroa de glória reservada para mim, não só para mim, para todos que amam a vinda do Senhor. Esse é o objetivo, que todos nós cheguemos lá. Essas imagens chegaram, eu estava no carro com o pastor Fred. Ele falou, Paulo, está chegando imagens agora lindas. Esse vilarejo aqui, Paulo, foi atacado há 3 semanas e meia atrás. Eu vou passar 2 vídeos curtos desses vilarejos. Não vou mostrar aquilo que eu vou falar aqui. São imagens bonitas que eu vou... Imagens reais, mas não imagens violentas. São imagens que vão te lembrar do que vai ser falado hoje aqui. Esse vilarejo no primeiro dia foi atacado pelos pastores de cabra Fulani. Você pode ir no Google, pastores de cabra Fulani. Você vai ver que eles estão atacando os crentes na Nigéria. Paulo, eles vieram com o alto-falante falando assim, a guerra santa, mata só os homens. Pastores de cabra Fulani, mata só os homens. E sabe como que eles matam os homens? Eles atiram nas pernas, para os caras não conseguirem fugir. E aí eles abrem na faca, para dar notícia. Se Pimenta Bueno ainda não foi invadido, vai saber como que vai ser quando for, para eles fugirem antes deles chegarem lá. Então quando eles invadem Cacoal, é assim que eles vão matar os homens, na faca, para dar notícia. Aí eles cercam a cidade. Paulo, eles cercaram a cidade e começaram a falar, as mulheres têm 12 horas para se render e vir com seus filhos, não vai acontecer nada com elas, elas vão se transformar, vão se converter ao islamismo, vão ser muçulmanas, não vai acontecer nada com elas. Só que as mulheres não se entregaram, Paulo. Aí no dia seguinte, eles foram pegando as mulheres, foram amarrando, as grávidas eles as abriam, tiravam o feto e depois queimavam. As que não eram grávidas, eles abriam na faca, empilhavam. As crianças, eles abriam as cabeças, empilhavam, para dar notícia, para que na próxima cidade, se tiver crente, os crentes vão embora antes deles chegarem, porque vai ser daquele jeito. E aí eu te pergunto, se você recebe notícias de Pimenta Bueno, de Presidente Médici, que é assim que estão tratando os crentes, tu ia ficar aqui esperando? É claro que não. Só que tu vai para onde? Se tu só tem aqui para viver. É isso que os nossos irmãos estão passando. Por isso é importante que a gente esteja junto com eles. Não são coitadinhos não, tá? Eu não sou coitadinho, você não é coitadinho, nenhum desses irmãos são coitadinhos. Nós somos igreja de Jesus Cristo, mais que vencedores em Cristo. Lembra disso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Isso é povo forte, povo de Deus, mas é também humano. É também atacado o tempo inteiro. Pode passar a imagem. Aqui é a reação. Vocês vão ver no vídeo que isso aqui é um mercado. Isso aqui era um mercado. Os ataques foram todo ao redor disso aí, nos vilarejos. Isso aqui é um mercado que ficou vazio, ele não funciona mais, ele serviu de abrigo. Nós demoramos 3 semanas e meia para chegar lá. Por quê? Porque tem que ter um mínimo de segurança. Aqueles que estavam atacando tem que ir embora, porque senão eu vou chegar lá para ajudar e vou morrer também. Ninguém ajudou ninguém. Outra, falaram que tinha 700 pessoas sem comida. Então a gente tinha que levantar comida para 700 pessoas. Demora esse tempo, ter segurança, conseguir os recursos e chegar lá.
Então isso quer dizer que essas pessoas ficaram 3 semanas e meia sem comer. Porque são crentes. Só que quando a gente chegou, eles começaram a louvar a Deus. Não foram esquecidos, não foram abandonados. A família da fé está lá presente. Cara, alguém chegou, cara. A igreja chegou. Não é alguém qualquer, a igreja chegou. Glória a Deus. E a comida para 700 pessoas, quando nós chegamos lá, ele falando assim no carro aqui do meu lado, eu dirigindo, ele falando comigo: Paulo, tinha mais de 4.000 pessoas, só que nós levamos comida para 700, foi o que deu para levar e o que a gente sabia que tinha, 700 pessoas, mas chegou lá, tinha mais de 4.000. Eu falei: e aí, cara, falou: a igreja é linda. Os irmãos entenderam, 3 semanas e meia sem comer, mas o irmão entendeu que não adiantava ele comer e ficar 5, 6 com fome. Ele falava: cada um sente o gostinho, ninguém mata a fome, mas pelo menos renova a esperança. E a comida deu para os 4.000, os mais de 4.000. A igreja é linda. E claro que a gente já está levantando mais comida para chegar lá. E é importante as orações, porque espiritualmente, emocionalmente, não tem quem aguenta isso, a não ser que tenha uma igreja caminhando junto. E a pergunta é: qual o dia mais importante da sua vida? Porque é esse dia que estão tentando roubar dos nossos irmãos. Estão tentando roubar que o irmão combata o bom combate. Estão tentando fazer com que o irmão esgane quem persegue ele. Estão tentando roubar que o irmão não complete a carreira, a corrida, e não guarde a fé, que desista no meio do caminho. Eu não vou seguir Jesus, cara, vão me matar, vão matar minha família, eu vou perder emprego. Deixa Jesus de lado, irmão. É isso que estão tentando tirar. Por isso que é importante a gente ser um só corpo, e junto com os nossos irmãos. Quando você ora, quando você lê a revista, porque o dia mais importante, pode passar, irmã, 2 vezes, pode passar, é esse. Quando o Filho do Homem vier, se lembra do que a gente leu em Mateus 25:31? Algumas traduções falam naquele dia. Isaías também falou sobre aquele dia. Em Apocalipse, João fala sobre aquele dia. Aquele dia ele vai enxugar de todo olho a lágrima. Aquele dia não vai ter mais luz do sol, nem luz da lua. O próprio Deus estará com a gente. É isso que estão tentando tirar da igreja. Aquele dia, o dia mais importante, mais feliz das nossas vidas daqui para frente. Isaías falou: naquele dia nós vamos dizer: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou do pecado, da morte, de nós mesmos, do mundo. Ele nos salvou. Ei, esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Aquele dia é o dia mais esperado por todos nós, é o dia pelo qual nós vivemos para ver. É isso que estão tentando tirar dos nossos irmãos. E o objetivo é chegar naquele dia todo mundo junto. Não adianta eu chegar lá e o Senhor me perguntar: cadê o pastor Arlindo? Eu falei: meu Deus, eu não fiz isso. Tenho que chegar com ele lá, tenho que chegar com vocês todos lá. Nós temos todos que chegar lá, e a gente vai se apoiando uns aos outros. Eu quero encerrar, antes que vocês comecem a falar Jesus volta. Eu quero encerrar desejando que você tenha uma sexta-feira abençoada, a mais abençoada de toda a sua vida. Quero encerrar dizendo que você tenha um final de semana abençoado, o mais lindo, o melhor da sua vida, um final de ano abençoado, em nome de Jesus, nosso Senhor. E eu quero marcar um encontro com vocês, mas por mais que eu deseje que você tenha um dia abençoado amanhã, e por mais que eu queira marcar um encontro com você amanhã, eu não sei do dia de amanhã, essa é a verdade. Ninguém sabe sobre o dia de amanhã. Ninguém sabe se vai ter uma dor de cabeça, se vai estar tudo certo, se vai ter alguma surpresa. Ninguém sabe. Então como é que eu posso marcar um encontro com vocês se eu não sei sobre o dia de amanhã? Como o irmão falou, então eu vou ter que marcar um encontro com vocês no único dia que eu sei. Vamos marcar um encontro? Encontro marcado naquele dia, porque eu não sei do dia de amanhã, mas daquele dia eu sei. Eu posso marcar um encontro com vocês naquele dia. Vamos marcar esse encontro? Encontro marcado, igreja? E ó, não se surpreenda se naquele dia
mais de 380 milhões de irmãos e eu vierem correndo na sua direção querendo te dar um abraço. É que a gente só está chegando naquele dia por causa das vossas orações, porque vocês nos ajudaram a chegar naquele dia, porque no meio do caminho foi dolorido, mas vocês estavam com a gente não tinha sido abandonado, a gente não foi esquecido. Vocês ajudaram a gente a chegar naquele dia, e a gente chegou no nosso encontro. Obrigado, igreja. Que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, e que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo de Deus até aquele dia. Deus abençoe.